Parte 3. Hábito e 10 naturezas. Capítulo 1. Educação baseada na lei natural. Um cérebro saudável. O que eu desejo definir para o leitor é um método de educação baseado na lei natural. Por isso, em primeiro lugar, consideramos algumas das condições a serem observadas com vistas a manter o cérebro em ordem de funcionamento saudável, visto que a possibilidade de uma educação sadia depende de um cérebro ativo e devidamente nutrido. Vida ao ar livre. Considerar a vida ao ar livre no desenvolvimento de um método de educação veio em segundo lugar, porque meu objetivo é mostrar que a principal função da criança, seu trabalho no mundo durante os primeiros 6 ou 7 anos de vida, é descobrir tudo o que pode sobre qualquer coisa que observe por meio de seus 5 sentidos. Mostrar que a criança tem um apetite insaciável por todo o conhecimento obtido desta maneira e que, portanto, seus pais devem se esforçar para favorecer o livre conhecimento da natureza e dos objetos naturais, mostrar que, na verdade, a educação intelectual da jovem criança deve repousar sobre o livre exercício do poder perceptivo, porque os primeiros estágios do esforço mental são marcados pela excessiva atividade desse poder e a sabedoria do educador consiste em seguir a liderança da natureza no desenvolvimento do ser humano completo. O próximo assunto a ser considerado é essencialmente psicofisiológico, mas parece-me mesmo assim ser muito digno de atenção, pois capta a essência de um método de educação razoável. Hábito, o instrumento pelo qual os pais trabalham. Hábito é 10 naturezas. Se eu pudesse apenas fazer com que os outros vissem com meus olhos o quanto isso significa para o educador, pois o hábito nas mãos da mãe é como a roda para o oleiro, o cinzel para o escultor, o instrumento pelo qual ela pode tornar real o projeto que já concebeu em seu cérebro. Observe que o material já está ali para começar a obra. A roda não habilitará o oleiro a produzir uma xícara de porcelana em argila grosseira, mas o instrumento é tão necessário quanto o material ou o projeto. É desagradável falar sobre si mesmo, mas se o leitor me permitir, gostaria de considerar as etapas pelas quais fui levada a reputar o hábito como o meio pelo qual os pais podem fazer de seus filhos quase tudo o que escolherem. Aquilo que se tornou a ideia dominante da vida de uma pessoa, caso seja lançado repentinamente sobre outra, não transmitirá grande profundidade ou peso de significado a ela. A pessoa desejará obter essa ideia gradualmente, para enxergar as etapas pelas quais a outra viajou. Portanto, eu me arriscaria a mostrar como cheguei à minha posição atual, que posso resumir de acordo com um dos 3 pontos de vista possíveis. Assim, a formação de hábitos é a educação e a educação é a formação de hábitos. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Mostre que um cérebro saudável e uma vida ao ar livre são condições da educação. 2. Mostre que o hábito é o instrumento pelo qual os pais trabalham. Capítulo 2. As crianças não têm poder de se obrigar. Um impasse educacional. Alguns anos atrás, estava acostumada a ouvir que o hábito é 10 naturezas. A partir do púlpito, em pelo menos um domingo a cada 4. Na época, tinha apenas começado a lecionar e era jovem e entusiasmada em meu trabalho. Em minha concepção, ser professora era algo bastante importante.
Era impossível que a professora não deixasse sua marca nas crianças. A culpa era somente sua se algo desse errado, se alguma criança agisse maldosamente na escola ou fora dela. Não havia um grau de responsabilidade ao qual o ardor juvenil não fosse equivalente. Mas, não obstante todo esse zelo, a coisa mais decepcionante foi que nada de extraordinário acontecia. As crianças eram boas de forma geral, porque eram filhas de pais que haviam sido criados com algum cuidado, mas estava claro que elas se comportavam essencialmente de acordo com a sua natureza. Os defeitos que possuíam se mantinham, as virtudes que tinham continuavam sendo exercidas com a mesma força de antes. A boa e dócil garotinha ainda contava mentiras. A criança brilhante e generosa era incuravelmente preguiçosa. A coisa era a mesma em relação às lições. A criança ociosa continuava ociosa. A criança nécia não se tornava mais brilhante. Era muito decepcionante. As crianças, sem dúvida, progrediam um pouco, mas cada uma delas já possuía em si os ingredientes de um caráter nobre, de uma boa mente. Onde estava a alavanca para elevar cada um desses pequenos mundos? Tal alavanca deveria existir. Esta diligente rodada de geografia e francês, história e matemática não era mais do que brincar de educar, pois quem se lembra dos pedaços de conhecimento sobre os quais se debruçou quando criança? E não é verdade que a aplicação de poucas horas na vida posterior é mais efetiva do que um ano de trabalho duro em relação a qualquer assunto durante a infância? Se a educação deve garantir o progresso e a carreira do indivíduo passo a passo, ela precisa significar algo superior ao labor sobre pequenas tarefas diárias, conhecido por este nome. Amor, lei e religião como forças educativas. Procurando orientação para a literatura da educação, aprendi muito de várias fontes, embora não conseguisse encontrar o que me parecesse um guia autoritativo, ou seja, aquele cujo pensamento abraçasse as possibilidades contidas na natureza humana de uma criança e, ao mesmo tempo, medisse o escopo da educação. Eu notei como o ensino religioso ajudava as crianças. Dava-lhes poder e motivos para o esforço contínuo e conduzia seus desejos para as coisas mais elevadas. Eu notei o quanto a lei restringia o mal e o amor impelia para o bem. Mas mesmo com esses grandes auxílios de fora e de cima, havia a sensação deprimente de trabalhar no escuro em prol da educação. O avanço feito pelos jovens em poder moral e mesmo intelectual era como de uma porta presa às suas dobradiças. Um balanço para frente hoje e para trás amanhã, com um pequeno razoável progresso de um ano para o outro, além do progresso relacionado à capacidade de fazer somas mais difíceis e ler livros mais complicados. As crianças são incapazes de um esforço constante. A consideração fez com que o motivo do fracasso ficasse claro. Havia um caloroso brilho de piedade no coração de cada uma daquelas crianças, mas eram todas incapazes de um esforço constante, porque não tinham força de vontade, nenhum poder para obrigarem-se a fazer o que sabiam que deveriam fazer. Aqui, sem dúvida, entram as funções dos pais e professores. Eles deveriam ser capazes de fazer a criança praticar o que ela não tem poder para se obrigar. Mas seria um treinamento deficiente aquele que mantivesse a criança dependente de uma influência pessoal. É dever da educação encontrar uma maneira de complementar essa fraqueza de vontade, que é uma desgraça da maioria de nós, bem como das crianças.
As crianças devem ser poupadas do esforço da decisão. Foi dito de púlpito várias vezes que o esforço da decisão é o esforço mais cansativo da vida. E se esta proposição permanece verdadeira em relação a nós, adultos, mesmo quando a decisão é sobre coisas insignificantes como ir ou vir, comprar ou não comprar, certamente não é justo conferir às crianças todo o trabalho de um esforço de vontade sempre que tivessem que escolher entre o certo e o errado. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. Mostre que a educação é comumente um impasse. 2. Cite 3 grandes forças educacionais. 3. Por que essas forças não são suficientes? 4. Por que as crianças são incapazes de esforço constante? 5. Por que as crianças pequenas devem, em alguma medida, ser poupadas de esforço de decisão?